Do convênio do Colégio Atual. Vamos para o nosso segundo vídeo, né? Nosso segundo vídeo que faz referência à nossa segunda temática, que nós trabalhamos em sala de aula. Veja bem, nós fizemos um primeiro vídeo sobre conceitos, né, noções básicas de historiografia. E agora nós vamos para a nossa segunda aula, nossa segunda revisão, na verdade. A revisão de agora é sobre o período conhecido como pré-história, que na verdade acaba sendo uma continuidade, né? Preste atenção. Veja bem, nós estamos discutindo apenas conceitos, né? Não te agonia, porque nós ainda não fomos adentrar a fundo nas sociedades, nos acontecimentos históricos. A Roma, na Grécia, no Egito, nós estamos primeiro dominando alguns conceitos. Esses conceitos, embora pareçam ser enjoados, eles são importantes para que depois a gente possa aplicar nas questões da prova do Enem e entender como que em cada sociedade se trabalha o acontecimento histórico. Então, primeiro o conceito, depois o fato. Bom, nessa segunda discussão nós estamos falando de pré-história. E a pré-história, acontece uma situação bem desagradável. A história cometeu um crime, em que durante muito tempo se considerava história somente aquilo que fosse escrito. Aquilo que nós falamos ainda no outro vídeo, a questão da fonte. A história, portanto, classificava que só havia história se houvesse escrita. Se não houvesse escrita, não havia história. Isto foi vamos dizer, um grande erro. Isto foi um grande equívoco. Haviam sociedades, obviamente, vamos falar das sociedades indígenas. Haviam sociedades indígenas, por exemplo, que não tinham escritas, mas que desenhavam, vamos dizer assim, vamos dizer, esculpiam, colocavam nas cavernas suas nomenclaturas. E isto, portanto, vamos dizer assim, era a forma com que essas sociedades tinham para narrar história. Então, esse período chamado pré-história, pré quer dizer que antes não havia, é um grande equívoco, é um grande erro. As sociedades indígenas, por exemplo, uma grande arqueóloga, no material da aula passada nós temos uma discussão sobre arqueologia. Uma grande arqueóloga chamada Ana Roosevelt. Ana Roosevelt veio à ilha do Marajó durante um período fazer uma série de pesquisas arqueológicas sobre sociedades indígenas marajoaras, aonde a Ana Roosevelt descobriu nos sítios arqueológicos uma série de objetos, panelas, vasilhames. Eu estou aqui do lado, aqui no interior a gente chama, aqui no interior, né, bacana essa linguagem, de pote. Talvez na cidade antigamente se chamava de filtro. Eu tenho vários para enfeitar o quintal, para colocar aqui um paisagismo no quintal. Eu tenho pelo menos 5, 6 desses. Eu reaproveito no quintal. Isso é de argila, um pote. Ana Roosevelt descobriu nos sítios arqueológicos do Marajó grande quantidade de objetos de cerâmica, de argila. Esses objetos faz a Ana Roosevelt descobrir, por exemplo, o que eles comiam naquela sociedade. Se ela é capaz de dizer o que eles comiam, ela é capaz de dizer, por exemplo, quantos comiam. Se ela é capaz de dizer quantos comiam, ela é capaz de estimar a sociedade, quantos viviam naquela região chamada hoje de Ilha do Marajó. Portanto, isso é história. Isso necessariamente não é escrita. Isso é vamos dizer assim, uma história narrada através de objetos, de vasilhames achados pela Ana Roosevelt. Então eu estou dando este exemplo das sociedades indígenas marajoaras para novamente reafirmar que a pré-história foi uma forma equivocada de se classificar o que era e o que não era história. Portanto, passa-se dizer que a história ela é aquilo que se escreve. Não, isto é um grande equívoco. Isto é um grande erro. As sociedades indígenas, as sociedades africanas, há pouco eu mostrei a vocês, num vídeo passado, um objeto chamado de macumba. Né? Um objeto, vamos dizer assim, produzido pelos africanos, pelos negros, que na verdade necessariamente não é uma escrita, mas que pode também narrar uma história. Então, esse período, nosso segundo conceito, de que pré-história é aquilo que não tinha escrita e, portanto, não era história, é um equívoco. Na hora da prova do Enem, não cometa esse equívoco. Bom, seguindo essa discussão de conceito de história, nós vamos para uma nova discussão de conceito, que é a discussão da divisão da história, mais outra divisão da história. A divisão entre período da pedra e período dos metais. Né? Essa é uma outra questão de conceito. Né? A história também divide a questão de os tempos mais primitivos e os tempos mais modernos. O período chamado de período da pedra é o período, obviamente, da origem vamos dizer assim, da humanidade, do processo da evolução. Aliás, nesse período chamado de período da pedra,
nós ainda temos uma subdivisão. O período chamado de Paleolítico e o período chamado de Neolítico. Vamos lá. O período da pedra se divide em dois. Período Paleolítico. O que é o período Paleolítico? É o período que, na verdade, narra a origem da história da humanidade. É a teoria do criacionismo, né? A evolução, a teoria do evolucionismo. A questão da evolução humana, fazendo uma correção. Não criacionismo, evolucionismo. Então, nesse período paleolítico, se faz, então, uma narração da história dos primórdios da civilização humana. No período chamado de Neolítico, e aí eu já digo que esse é o mais importante para a prova do Enem, nesse período chamado de Neolítico, por que ele é o mais importante? Primeiro porque a partir dele a escrita. Esse período já se inclui a escrita. E a escrita, como eu digo, embora não se queira dizer que a partir da escrita é que há história, mas a partir da escrita, obviamente, se consegue narrar de forma mais precisa alguns acontecimentos históricos. Então, eu chamo mais atenção para o período neolítico. Primeiro, pela presença já da escrita, mas segundo, por uma questão que é fundamental, que é a agricultura. A agricultura, ela vai ser, sem dúvida nenhuma, entre as várias descobertas da humanidade. O fogo, a roda, os metais. A agricultura é uma das mais importantes, né? Eu nesse período da quarentena, do isolamento, eu resolvi fazer a minha horta. Não sei se vai dar certo. Daqui para sábado eu vou plantar aí jambu, cheiro verde, pimentinha. Eu acho que vai dar certo, aqui atrás. A descoberta da agricultura, à medida em que o homem começa a descobrir a agricultura, isso vai ser, vamos dizer, um acontecimento dos mais importantes para a história da humanidade. Por quê? Porque a partir daí o homem começa a controlar a sociedade, começa a controlar a densidade demográfica. À medida em que ele percebe, descobre vamos dizer, a produção, as técnicas, a forma de produção, o homem começa a se fixar num determinado lugar. Isso é importante. As sociedades mais primitivas, elas eram nômades. Vocês lembram do conceito de nômade? Principalmente pelo fato de que era preciso mudar de lugar para conseguir comer. À medida em que o homem descobre a agricultura, ele passa a se fixar em um lugar. E ao se fixar em um determinado lugar, isso começa a dar origem às primeiras civilizações. Vamos lá, vamos revisar. O período chamado de Paleolítico é o período, vamos dizer assim, dos primórdios, do início, da evolução da raça. O período chamado Neolítico já é a consolidação, já é o desenvolvimento da raça através da agricultura e, consequentemente, do desenvolvimento das civilizações. A agricultura permite a fixação do homem na terra e com a fixação começa a ocorrer o processo do desenvolvimento da sociedade. Muito bem, esse é o chamado período da pedra. O segundo período da história, que a história classifica, é o chamado período dos metais. E aí, os metais, a descoberta do ferro, do cobre, do ouro, isso é outro grande conceito importante para se narrar, para se estudar as civilizações. Por quê? Porque os metais serão, vamos dizer assim, elementos fundamentais para diversos, vamos dizer assim, para diversos momentos, para diversas questões inerentes à sociedade. Para as noções de valor, que diga o ouro, por exemplo, para a agricultura. Ah, mas a agricultura não foi do período da pedra, do período neolítico? Sim, a agricultura é uma invenção do período neolítico, que é o período da pedra. Mas no período dos metais, nós vamos passar a inserir os instrumentos na agricultura. E ao inserir os instrumentos na agricultura, obviamente a produção vai crescer vertiginosamente. Então, essa diferença entre período da pedra e período dos metais é uma outra parte conceitual de história. Como eu estava dizendo para vocês, meus consagrados alunos do convênio do atual, esses dois primeiros momentos, vou chamar de momento, não de vídeo, nós estamos fazendo uma revisão de conceito, uma revisão conceitual. Esses conceitos de história, de fonte histórica, de tempo, esses conceitos de pré-história e história, são, vamos dizer assim, são, como eu estou dizendo, instrumentos, são as ferramentas que nós vamos, a partir de agora, usá-los para poder para poder entender, agora sim, a história em cada uma das civilizações da qual o Enem vai nos cobrar. Num primeiro momento, o Egito. Se eu não me engano, depois nós desembarcamos na Grécia. Se eu não me engano, depois nós desembarcamos
em Roma. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa revisão. Nós já tivemos essa aula em sala e agora é a hora de dar uma, vamos dizer assim, uma pairada nessa mente turbulenta com essa história do corona, fazendo essa revisão. Eu vou encaminhar, através da coordenação da escola, algumas atividades que devem ser subjetivas. Vocês vão me responder no PV e a gente vai tirando essas dúvidas. Nosso próximo vídeo vai ser sobre Egito, ok? Depois a gente faz um vídeo sobre o meu quintal aqui, mais específico. Ok? Boa tarde para vocês, boa revisão e boa atividade.